Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com mais uma palavra, se Deus quiser, muito edificante. Não tem como não ser, né? Porque é a palavra dele e eu espero que vocês sejam muito edificadas nesse dia de hoje. Gente, alguns dias atrás, na verdade, meses, eu ouvi uma frase muito impactante. Talvez você também já ouviu essa frase, mas eu vou falar aqui. Ela dizia assim: Deus está mais interessado na sua salvação do que na sua prosperidade. Eu vou repetir. Deus está mais interessado, preocupado com a sua salvação do que com a sua prosperidade. O que isso significa? Vou te explicar de uma forma que não vá te escandalizar tanto. Ok? Se pra te manter pura e santa nos caminhos dele, ele precisar te manter mais pobre, menos prosperidade, um nível de prosperidade mais baixo, ele vai preferir te manter nesse nível de prosperidade mais baixa do que te prosperar e você perder a sua salvação. Porque ele está mais interessado, preocupado na sua alma, na sua eternidade, onde você vai passar a eternidade, do que com as prosperidades dessa vida chegarem na sua mão e você perder a sua salvação. Deu para entender? Fui mais ou menos clara e não tão rude. Tudo isso aqui, as prosperidades dessa vida, as prosperidades materiais, o conforto aqui dessa vida, né, que os bens materiais nos proporcionam, eles irão passar, né? A nossa vida aqui é como um sopro, a Bíblia diz. Marcos 8:34 diz o seguinte, Jesus aqui falando, tá? Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Vou repetir esse final. Pois o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Você entende que o que mais importa para Deus é a nossa salvação do que o nosso conforto, do que a nossa prosperidade, do que ficar rica, milionária, bem-sucedida, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Loguinho nós vamos fechar os nossos olhos e acordar em alguma eternidade. E qual será essa eternidade? Com Satanás no inferno ou com o Senhor? Que tristeza é quando a prosperidade chega na vida de uma pessoa e ela se perde. Você já viu isso acontecer? O orgulho, a vaidade, a soberba, a altivez toma conta do coração da pessoa e ela se afasta de Deus, ela se afasta de pessoas que caminham com Deus, ela se afasta de tudo, mergulha no mundo. Que tristeza! Eu tava conversando com uma amiga alguns dias atrás e ela dizia assim pra mim: amiga, eu acho que a gente não prospera, essa chave na nossa vida financeira não vira, não gira por causa do meu marido, porque é só ter um pouquinho de dinheiro extra, ele já fica bobo, já sobe pra cabeça dele, já fica todo se achão, já fica altivo, soberbo. Imagina se Deus nos abençoar com uma vida mais próspera financeira. Imagina o que vai ser desse homem. Aí pronto, né? O peito aqui explode de tão inchado que fica. E enquanto ela falava sobre o marido dela, eu lembrei do meu pai. Gente, nós nunca conseguimos prosperar. Nunca. O meu pai tentava de todas as formas, a gente já teve de
tudo quanto é empresa em casa, já tentou de todas as formas prosperar o meu pai e a gente não conseguia. Porque o meu pai, ele não podia ter um troquinho extra na conta. Ele não podia prosperar um pouquinho. Ele já ficava, como eu falei, bobo, arrogante, começava a humilhar a minha mãe, começava a dar em cima de outras mulheres, a esnobar a minha mãe e até a falar em divórcio, se separar, que ele ia nos tirar da minha mãe. E sabe assim, uma coisa diabólica. A gente teve lavanderia em casa. O meu pai pegava roupas de ricos, né? Assim, de empresários, de lojas, toalhas, lençóis, roupa de cama para lavar, levava para casa, minha mãe lavava e a gente tinha essa mini empresa de lavanderia em casa. Ficamos por uns meses fazendo isso, o dinheiro entrava e saía pelo ralo. Não prosperávamos. Depois a gente teve uma empresa de ovos de Páscoa. Nós fizemos ovos de Páscoa 3 anos seguidos. 3 Páscoas seguidas em casa, se eu não me engano, ou até mais, não sei, 4 ou 5 anos. Eu tenho uma noção de 3 anos apenas. Mas assim, nós fazíamos esses ovos e vendíamos para mercados, né? Aqueles ovos caseiros que eram vendidos nos mercados, que era mais acessível para os pobres, né? E mais necessitados comprarem. Era vendido muito mais barato do que aqueles outros caros de marca, né? Então a gente fazia os ovos, tínhamos tudo, forminhas, o tempo, tudo. A gente ficava até madrugada. Eu era criança, eu lembro. A gente ficava até madrugada na cozinha, fazendo bombons, porque era colocado bombons também caseiros dentro do ovo. E assim, nós vendíamos muito. O meu pai saía com caixas e caixas para entregar nos mercados, rodava Santa Catarina inteira entregando esses ovos de Páscoa. A gente estava assim prosperando muito, muito dinheiro. Meu pai chegou a comprar o carro. Adivinha? Não rendia, gente. Era um saco furado. Subia para a cabeça do meu pai, ele fazia coisas erradas com o dinheiro, começava a humilhar todo mundo. Fechou, paramos de fazer ovos de Páscoa. Ele comprou uma máquina de fazer pirulito de chocolate, pirulito de chocolate. E essa máquina, a gente preparava o chocolate em casa também, caseiro, e colocava na máquina e ela transformava em pirulitos de chocolate, sabe? Bonequinhas, super-heróis. E eu viajava com o meu pai no carro pelas BRs lá do sul, pelas avenidas lá de Criciúma e do sul do Brasil, vendendo para aqueles bares nas estradas, e vendia muito. Um daqueles suporte cheio de pirulitos custava R$30 na época, eu lembro. Isso, R$30 era muito dinheiro, gente, era muito assim. Então a gente vendia muito por dia, não deu certo, paramos. Depois meu pai comprou uma máquina de fazer adesivos de camiseta. Essa máquina, ela criava adesivos e a gente colava nas camisetas e vendia essas camisetas para as lojas. Prosperou por um tempo, depois não deu certo. Ai, gente, são tantas coisas que eu já nem lembro mais. Mas não ia para frente. Não ia para frente porque o dinheiro estragava o coração do meu pai. E o dinheiro estraga o coração de muitas pessoas. E como Deus, ele vê o nosso futuro, ele vê o nosso amanhã, ele com certeza tem essa preocupação. Na verdade, ele nos protege. Ele nos protege. Ele segura as bênçãos, ele segura ali o milagre muitas vezes, ele segura a prosperidade, a provisão maior que a gente precisa, porque ele tá esperando que a gente amadureça nele. Ele tá esperando que o foco do nosso coração não seja isso, não seja a prosperidade. A dependência nossa não esteja nisso, na força do nosso próprio braço,
na nossa conta bancária, Ele fica esperando que o nosso coração seja colocado e seja dependente totalmente dele. Isso é uma proteção para nós. Ele fica ali nos preparando e nos fazendo amadurecer para que a gente, quando vier a receber aquela bênção, a viver aquela virada de chave, a gente não venha se perder, porque Deus está mais interessado na nossa salvação do que na nossa prosperidade. Se Ele vê que essa bênção, ela vai te estragar, ela vai te afastar dele, Ele vai segurar. Eu tenho orado muito por isso. Eu tenho pedido para Deus sondar o meu coração. Eu tenho pedido para Deus purificar as intenções e as motivações do meu coração, porque só Ele conhece o íntimo do nosso ser. Só Ele. Nem nós mesmas conhecemos o nosso interior, o profundo do nosso coração. Então eu falo para Ele: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabe tudo sobre mim. Eu preciso que Tu purifique o meu coração das más intenções, das más motivações, porque eu quero permanecer em Ti. Eu quero permanecer na Tua humildade, no Teu temor, na Tua simplicidade. Então, se Tu estás vendo que isso vai me estragar, por favor, segura aí e só libera quando Tu me vê pronta. Então eu tenho certeza que se eu ainda não vivi muitas coisas em Deus, que eu sonho viver e que até mesmo Ele me prometeu que eu viveria, me disse que eu viveria, se eu ainda não estou vivendo, é porque eu ainda não estou preparada. E isso é uma proteção para mim. Não é porque Ele é mau, não é porque Ele é injusto, não é porque Ele não quer me dar coisas boas, não é porque Ele não quer que eu viva coisas maravilhosas, pelo contrário, Ele quer e Ele tem coisas boas para nos dar sim. A Bíblia diz que Ele é um bom Pai e que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos quando eles nos pedem, imagina o nosso Pai Celestial, Ele nos dará coisas boas. O texto diz isso. Coisas boas Deus tem para nós, porque Ele é bom, porque Ele é generoso, ok? Então Ele quer nos abençoar, Ele quer nos prosperar, mas se isso for nos estragar, Ele vai segurar até o momento em que nós estivermos prontas para viver aquilo. Porque Ele quer que a gente viva, prospere, mas que continue no caminho dEle e tenha salvação eterna nele. Ele não quer que a gente se perca. Tudo isso é para proteção. Então, o que eu te aconselho a fazer hoje é começar a orar por isso. Senhor, me amadurece. Limpa o meu coração das intenções erradas, das motivações erradas. Eu quero somente a Tua presença. Eu quero ser apaixonada por Ti. Eu quero permanecer em Ti. Não importam as circunstâncias, não importam os vales, os montes altos e os vales que eu tenha que viver e passar. Eu quero permanecer em Ti até a Tua vinda. Amém, minhas irmãs? Então é isso. Fica com essa palavra, medita nessa palavra e mais, pratique essa palavra. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.